Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Roberto aqui e hoje a gente vai fazer o exercício número 1, resolvendo ele passo a passo. Tem muita coisa que eu já abordei naquela primeira aula introdutória, mas hoje a gente vai fazer ele por completo, tá bom? Então vamos ver se fica bacana. Se vocês gostarem, me avisem para a gente continuar fazendo mais videoaulas assim. Para resolver o exercício, a primeira coisa que eu vou ter que ter é um conjunto de informações, que a gente vai chamar de livro diário, de livro razão e de balanço patrimonial e DRE, tá bom? Então, para fazer isso, se você estiver fazendo à mão, precisa de um caderno, senão pode usar o Excel por enquanto. Para trazer essas informações do exercício para a resolução, a gente precisa pensar sempre por meio daquela lógica do débito e crédito. Então, eu vou ler o exercício e a gente vai jogar isso para o débito e crédito primeiro no livro diário, depois no livro razão, depois a gente vai montar o balanço e também a DRE, ok? Então, vamos lá. Número 1, já considerando aí também a letra A. Em 1º de novembro de 2020, uma empresa foi formada, 2 amigos, e dentro desse contrato social, desse combinado entre os sócios, a gente identifica o quê? 1º de novembro, letra A. Houve a integralização do capital social por meio de depósito bancário em conta única de ambos os sócios, no valor de R$100 mil para cada um deles. Então vamos lá para o nosso livro diário. Eu já deixei aqui mais ou menos pré-estabelecido para a gente poder seguir a lógica do exercício. Então eu tenho aqui a operação número 1, integralização do capital social. O que eu preciso fazer antes de qualquer coisa? Um lado, uma linha para o crédito e uma linha para o débito. Aqui eu vou registrar a movimentação e eu preciso sempre, constantemente na minha cabeça, lembrar o quê? Como que funciona, ou o que significa esse débito e esse crédito. Então, o crédito vai sempre significar a origem, ou seja, de onde veio aquele recurso, de onde ele saiu, propriamente dito, e o débito vai significar para onde ele foi, ou destino, ou aplicação, qualquer termo que vocês preferirem. Então, para fazer o primeiro lançamento, como eu já mostrei, eu vou observar. 2 sócios se juntaram e integralizaram, ou seja, depositaram este dinheiro na conta bancária da empresa. Então, qual foi a origem desse dinheiro depositado? Foi o dinheiro dos sócios, né? O capital, como a gente falou, social. Qual é o valor? 2 sócios, 100 mil cada, eu vou ter, portanto, R$200 mil. E esse dinheiro teve um destino, ele foi parar na conta bancária da empresa, ou seja, no banco, o mesmo valor, R$200 mil. Esse é talvez o lançamento mais fácil que a gente tenha, né? Então, R$200 mil depositados na conta bancária. Em seguida, a gente vai para a letra B. 10 de novembro, houve a compra de um veículo no valor de R$20 mil à vista. A compra do veículo precisa também ter um crédito, ou seja, uma origem, e um débito, um destino. Então, a gente precisa entender mais ou menos o seguinte: esse dinheiro, esse recurso, ele se movimentou. Ele sai do banco e transforma-se em um veículo. E é exatamente isso que a gente vai escrever aqui. O crédito, portanto, é o banco, o valor são os R$20 mil, e o débito vai ser o que ele se transformou, qual foi o destino desse dinheiro. A gente está chamando isso de veículo, tá? Por que a gente está colocando só veículo? Porque nós não sabemos a marca, o modelo, o ano e etc. E isso, por enquanto, não é interessante. Basta que a gente se atenha ao débito e ao crédito. Já na letra C, a gente vai observar 15 de novembro, houve a compra de mercadorias para revenda no valor de R$10 mil. Isso foi também à vista. Se foi à vista, o dinheiro saiu do nosso banco. E no que ele se transformou? Então, a gente vem para cá, crédito e débito. Então, qual foi a origem do dinheiro? Saiu do banco. Qual foi o valor que saiu de lá? R$10 mil. E isso se transformou em quê? Em estoque, ok? Muita gente pode até se perguntar ou ver alguns outros exemplos e ver escrito aqui estoque, estoque de mercadorias, mercadorias para revenda. O nome não faz diferença. Para nós aqui, mais uma vez, o que interessa é o débito e o crédito. Feito isso, completamos a letra C, vamos agora para a D. Dia 20 de novembro, houve a venda de toda a mercadoria em estoque no valor de R$25 mil, também à vista. Então, no caso da venda, como eu já expliquei para vocês, a gente tem 2 etapas. A primeira é a da receita, que é quando o cliente entrega o dinheiro para a empresa, e a segunda etapa é a baixa do estoque, que é quando a empresa devolve, ou entrega, melhor dizendo, a mercadoria para o cliente. Então, isso vai ser feito de 2 formas, separando cada um desses acontecimentos. É claro que tudo isso é uma venda só, tá? Então, a gente vai ter em cima um débito e um crédito, e embaixo também.
Vamos fazer primeiro a parte do dinheiro. Então, a gente observa o seguinte, o cliente vai lá, compra uma mercadoria e entrega esse dinheiro para a empresa. De onde veio esse dinheiro? Ele veio, e a gente vai chamar isso de receita, porque é uma entrada de algum recurso com a venda da mercadoria. Então, se eu não tivesse a venda da mercadoria, eu não teria esse dinheiro entrando, ou seja, eu não teria esta receita. Qual foi o valor que o cliente pagou? R$ 25.000. Aí eu pego esse dinheiro da mão dele e vou guardar onde? Qual vai ser o destino que eu vou dar para esse dinheiro? Vai ser a minha conta bancária. R$ 25.000. E aí, na segunda etapa, eu vou lá no meu estoque e vou observar o quê? Qual foi o produto que ele comprou e vou retirar isso do estoque. Então, de onde vai sair a mercadoria que ele está comprando? Vai sair do nosso estoque. Agora, qual é o valor que ele está comprando? Aí a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Houve a venda de toda a mercadoria em estoque. Então, se eu olho lá, naquele momento que a gente fez a compra aqui no lançamento 3, quanto que eu tinha? Qual era toda a minha mercadoria? R$ 10.000. Então, a gente vem aqui para o lançamento e dá a baixa no estoque no valor que tinha em estoque naquele momento, ou seja, os R$ 10.000. E qual será o destino? Tomem cuidado, porque, como eu expliquei, eu não posso colocar aqui que o destino foi a mão do cliente, né? Ele levou isso embora. Eu preciso registrar isso da perspectiva da empresa, tá? E eu preciso anotar aqui um custo da mercadoria vendida. Esse custo, também chamado de CMV, ele representa a ideia de que essa receita, os R$ 25.000, foram obtidos em troca de um custo, ou seja, de um gasto de compra daquela mercadoria anteriormente. Então, eu tive que gastar alguma coisa para obter aquela receita. Ou seja, eu gastei 10 mil, comprei a mercadoria. Então, eu tive um custo dessa mercadoria. Quando ela foi vendida, essa mercadoria, então, passa a ter um custo da mercadoria vendida. Ou seja, ocorreu todo o processo desejado, a despesa antes da receita e a receita no momento da venda. Então, de modo geral, o CMV ele serve para nos ajudar a entender que na obtenção de receitas, a gente tem, geralmente, um custo antes acontecendo. Então, ele serve justamente para anotar e registrar todo o custo que a empresa tem quando ela compra e vende mercadoria. Isso é importante. Vejam que aqui o rabicho do nome, né, o finalzinho dele é mercadoria vendida. Só o custo da compra é uma coisa, mas o custo da mercadoria vendida é outra coisa. Belezinha? Então, lembrem-se disso. Toda hora que eu vender mercadoria, eu vou ter uma parte que é o dinheiro entrando na empresa e outra parte que é a mercadoria saindo da empresa para o cliente. Aí, seguindo com o nosso raciocínio, acabaram-se as operações do mês de novembro. O que o exercício pede? Apresentar o livro diário, que é o que a gente está fazendo, livro razão, balanço, DRE e tudo mais. Porém, antes da gente continuar fazendo isso aqui, a gente precisa se lembrar de uma coisa que foi aprendida naquela aula de depreciação, que é o quê? Toda vez que a empresa tem, portanto, um veículo ou um tipo de imobilizado, um bem tangível, né? Neste caso a gente comprou um veículo para poder usar ele, a gente vai ter então uma coisinha chamada depreciação, que é nada mais nada menos do que o desgaste natural deste bem ao longo do tempo ou pelo seu uso. E para fazer a depreciação, eu preciso raciocinar. Qual seria, então, o gasto que aquele bem teve ao longo daquele mês? Para isso, a gente utiliza uma fórmula básica, que é a fórmula da depreciação. Então, para fazer o lançamento, a gente vai ter que dividir isso em duas etapas. Primeiro o débito e crédito, depois o valor que a gente tem que calcular. Na parte do débito e crédito, a gente vai dizer o seguinte, que a origem, ou seja, o crédito, foi uma depreciação ou gasto acumulado ao longo do tempo, né, depreciação acumulada, de quem? Do veículo. E o destino disso, ou o que está acontecendo aqui? O destino vai ser tratado como uma despesa com depreciação. Tá bom? Então, esse parzinho ele sempre vai existir e ele se repete até o final da vida útil deste veículo, enquanto ele estiver no nome da empresa. Eu tenho uma depreciação acumulada do veículo, para dizer que pertence ao veículo, e essa depreciação ela gera uma despesa mensalmente. Tá bom? Apesar de eu não pagar isso para ninguém, né? E aí a segunda etapa é calcular o valor. Para calcular o valor, como a gente já viu naquele outro vídeo, eu preciso de 3 informações. Então, eu preciso do valor do bem. Qual é o valor do bem? É aquele que a gente comprou. Lembram aqui? R$ 20.000. A vida útil, onde é que eu encontro isso? A vida útil é sempre passada pelo professor aqui dentro dessa tabelinha. Então, eu tenho o bem, que é o veículo, e uma vida útil de 5 anos. E aí, a segunda informação que eu preciso. Como eu estou fazendo uma depreciação
todos os meses, um desgaste todos os meses, eu posso usar essa vida útil em meses. Como é que eu faço isso? Basta converter. Se são 5 anos, cada ano tem 12 meses, quantos meses daria de vida para esse bem, então? 60 meses ao todo. Então, para fazer o cálculo da depreciação, eu só preciso dessas duas informações. Eu divido o valor do bem, R$20.000, pela sua vida útil, 60 meses. Quer dizer que eu vou ter uma depreciação mensal de R$ 333,33. Se essa é a depreciação acumulada do veículo, também vai ser a nossa despesa com depreciação, perfeito? Então, o cálculo é simples, a fórmula é simples. E aí a gente chegaria no final do mês a um último lançamento, que é o da ARE, ou a apuração do resultado do exercício. Para fazer isso, como a gente está começando ou relembrando alguns conceitos, o que eu recomendo sempre? Você vai fazer uma pausa aqui, no seu livro diário, e a gente vai começar a montar o nosso livro Razão. E a gente vai fazer isso por uma questão de praticidade, tá? Se você já sabe os lançamentos, você poderia simplesmente fechar eles aqui sem problema nenhum. Eu só vou ilustrar o livro Razão primeiro para ficar mais fácil visualmente da gente entender por que aqui cada um é debitado e creditado. Então percebem que a gente vai ter aqui um grupo de lançamentos e depois outro envolvendo 3 contas diferentes, né? Então aqui vai ser um débito e embaixo vai ser um crédito. A mesma coisa nesse lançamento seguinte. Mas antes da gente pensar nessas contas, por que eu estou falando então vamos fazer o livro Razão? Porque ele nada mais é do que jogar todas essas informações para uma outra forma ou organizar isto de uma outra forma. Então vamos começar do zero. Primeira coisa que você tem que fazer é o formato do T, para a gente poder ter essa divisão, né? Eu já ilustrei isso para vocês naquela aula, mas é basicamente isso que eu estou falando, ó. Um razonete, ele nada mais é do que um símbolo de uma balança, né? Onde eu vou ter de um lado esquerdo a movimentação a débito e de outro a crédito, né? Então, tudo que acontecer aqui vai ser débito, tudo que acontecer aqui vai ser crédito. E essa linha do meio serve justamente para separar as duas coisas. Então, eu olho aqui o meu livro diário e faço o que com ele? Eu observo, houve um débito no banco, houve um crédito no capital social. Para jogar isso para o livro Razão, eu vou observar e criar cada um dos razonetes necessários. Então, quem movimentou-se aqui nesse primeiro lançamento foi o capital social. Eu venho para o meu livro Razão e observo. Tem algum razonete do capital social? Não. Então, a gente vai criar ele. Capital social, usando sempre o mesmo nome que a gente usou lá, tá bom? Então, fiz o capital social e observo o que aconteceu nele. Houve um crédito no valor de R$200.000. Então, dentro deste razonete é que acontecerá toda a movimentação do capital social. Então, aí eu olho, qual é o lado do crédito? É o lado direito. Então, faço o lançamento com o valor que está sendo colocado lá. R$200.000. Acabou aqui? Não, tem ainda o lançamento do banco. Então, vamos lá. Tem razonete do banco? Não tem. Vamos fazer. Banco, lado do débito, R$200.000. Percebam que houve um débito e houve um crédito nos razonetes. Só que aqui é tudo junto. Envolve muitas contas diferentes. Então, pode ter o banco, pode ter o veículo, pode ter o capital social, pode ter o estoque, pode acontecer qualquer coisa. Já aqui, quando eu faço um razonete para cada, eu estou separando todos eles. Então, depois a gente vai olhar só o capital, só o banco, e essas informações nos ajudam a entender melhor essa contabilidade. Continuando o livro Razão, eu vou para outra operação. Crédito banco, débito veículo. Ah, o razonete do banco já está feito, então basta que a gente lance o valor lá. Cuida sempre o quê? Banco, crédito, valor 20.000. Vem no razonete do banco e cuida o lado. Qual é o lado do crédito? Este aqui. Qual é o valor? R$20.000. Isto é importante na hora de fazer o razonete, porque senão o saldo final vai dar problema, tá bom? Então observa, faz esse passo a passo com calma até pegar o jeito. Qual foi a outra parte? Débito veículo. Ah, não tem razonete do veículo, então vamos criar um para ele. Veículo. O lançamento 2 foi no débito do veículo
Pronto. Então, estão vendo aqui, ó, houve um crédito, houve um débito. Houve um crédito, houve um débito. É a mesma movimentação. Seguindo a compra de estoque, a gente tem o banco e o estoque envolvidos. E aí basta que eu jogue essas informações para lá. Lançamento número 3, valor R$ 10.000 no lado do crédito do banco, ok? Não tem razonete do estoque, portanto vamos criar um estoque, lançamento no lado do débito. Ah, fiquei com dúvida, esqueci, não lembro. Volta para o livro diário e observa como é que você anotou, tá bom? Lançamento número 4, envolvendo receita e banco. Tem razonete da receita? Não tem. Então, a gente vai criar ele. Receita com venda de mercadoria. Qual foi o montante? R$ 25.000. Sempre no lado correto. Receita foi creditada, tá bom? Observa aí com atenção para não confundir. O banco, por sua vez, foi debitado. Então, vamos lá, para fazer tudo bonitinho. R$ 25.000. Pronto. Lançamento número 5, estoque e CMV. Estoque eu sei que já tem. Então, vou lá no razonete do estoque. R$ 10.000. Tem razonete do CMV? Não tem. Então, vamos ter que criá-lo. Custo da mercadoria vendida. Ou, simplesmente, só CMV. E ele foi a débito, né? R$ 10.000, portanto. Fizemos o lançamento número 5. Agora o lançamento número 6, despesa com depreciação e depreciação acumulada. Eu já sei que não tem nenhum dos dois, então vou criá-los. Depreciação acumulada do veículo. Vejam que eu estou repetindo os mesmos nomes. E o outro razonete, despesa com depreciação. A depreciação acumulada foi no crédito e a despesa com depreciação foi no débito. Perfeito? Então, fizemos até aqui, igual eu disse para vocês, era exatamente isso que eu queria dizer com monta o razonete primeiro, tá? Então, primeiro monta aquela estrutura que vai ficar mais fácil para o que a gente vai fazer a seguir. Lembrando que não acabou nem o livro diário e nem o livro razão, belezinha? Então, vamos lá. O que é a RE e por que ela é importante? A gente precisa pensar em 3 coisas diferentes. A primeira, receita, despesa e resultado. Ok? É onde a gente vai querer chegar. A segunda coisa, existe uma ideia e um princípio na contabilidade que impede que a receita de um mês se acumule para outros períodos. Isso a gente chama de período da competência, ou princípio da competência. Isto é uma base legal e, para a gente não aprofundar muito, basta entender o seguinte. Estão vendo aqui que eu tenho o razonete do mês de novembro com a receita com venda de mercadoria, R$ 25.000. Ele tem um saldo, correto? 25 foi o que eu vendi esse mês. Eu preciso fazer com que ele zere, ele fique com saldo final zerado. É basicamente isso. A mesma coisa tem que acontecer com as minhas despesas. E aí, neste caso, na forma como nós estamos usando os termos aqui, o custo da mercadoria vendida também é uma despesa, então ele também vai ter que zerar. É basicamente para isso que a gente tem que fazer esse processo, para zerar as receitas e as despesas. Com qual finalidade que se faz isso? Apurar se houve lucro ou prejuízo, tá bom? Então, vamos por etapas. Primeira parte que eu faço, zerar a minha receita. Então, observando apenas o razonete da receita, neste momento, receita com venda de mercadoria. Para que ele fique zerado, eu sigo o seguinte princípio. Nós vamos observar que os razonetes têm movimentação dos dois lados. Em alguns casos, eles só têm de um. Mas como é que um razonete poderia ter um saldo final zero? Vamos observar o seguinte, ó. O banco, ele não teve uma movimentação a débito e uma movimentação a crédito. Então, ele tem um saldo final. Quer dizer o quê? Entraram 200.000 mais 25.000 de um lado e depois saíram 20 e 10 do outro, correto? Totalizando 30.000. Então, qual é o saldo final do banco? Neste caso, a gente precisa seguir a seguinte lógica. Eu vou sempre do maior para o menor. Batendo o olho, a gente sabe aqui que o maior vai ser esse, né? O lado maior vai ser esse. Então, vamos lá. 200.000 mais 25.000. De um lado, 225.000. Menos
o que está do outro lado? 20 mil menos 10 mil reais. Então, 195 mil é o saldo final do banco, ok? É assim que a gente encontra o saldo final de um razonete. E isso vai valer na hora que a gente usa a RE também. A diferença é que não pode ter esse saldo final, não pode sobrar nenhum valor quando a gente está falando só da receita ou quando a gente está falando da despesa de qualquer natureza. Isso aqui vai poder acontecer para o banco, porque o dinheiro está lá, ele se acumula e tudo mais, mas no caso da receita e da despesa não vai poder acontecer. Como é que a gente faria isso então? Vamos pensar da seguinte maneira, ó. Eu tenho o razonete da receita com venda, e o que acontece se eu vier aqui e escrever aqui, crédito receita com venda? Por exemplo, 25 mil reais. Seria a mesma coisa da gente chegar aqui embaixo e adicionar um lançamento aqui embaixo, concordam comigo? No lado do crédito. Aí eu teria o quê? 25 mais 25. O saldo final daria 50 mil. Né? Então eu ficaria mais ou menos com isso aqui, né? 25 mil. De um lado, 25 mais 25, 50. Do outro não tem nada. O saldo final não vai ser zero. Então o que a gente tem que fazer nesses razonetes é observar o lado contrário. Por exemplo, 25 mil menos zero igual a 25 mil. Então, o que a gente quer está aqui, ó, vai ficar zerado. Como é que eu faço isso? Débito, receita com venda. Quer ver? A gente vem para o livro diário e escreve aqui, ó, débito, receita com venda de mercadoria. Qual o valor que está lá? 25 mil reais. Então, vamos escrever isso agora no razonete. Lançamento número 7, 25 mil reais. Agora, eu tenho 25 de um lado, 25 do outro. A questão, ou a conta, é meio óbvia, né? 25 mil menos 25 mil, saldo final, zero. Fechou. Zerei o razonete da receita. Isso é o processo da RE. E aí, todo débito tem que ter um crédito, e vice-versa. Qual é o crédito dessa questão? É uma coisinha que a gente vai chamar de ARE, ou a apuração do resultado do exercício. Por quê? Porque eu estou jogando tudo para uma conta só. Vocês vão ver, conforme a gente vai fazendo aqui, que nessa RE eu vou ter todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Então percebam, eu zerei esse aqui e ainda está faltando o meu lançamento do crédito, 25 mil reais. Então ficou um débito, um crédito. Os 25 que estava desse lado, do lado direito, agora passaram a estar aqui também do mesmo lado. Então a gente faz esse joguete para poder transferir todas as receitas e todas as despesas para um único razonete. Ok? Então vejam que aqui a gente começou a fazer a apuração do resultado. A contrapartida vão ser as despesas. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Que tipo de despesa que eu tenho? Eu tenho uma despesa com depreciação. Eu preciso fazer com que esse razonete fique com saldo final zerado. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Eu vou creditar despesa com depreciação, ok? Então, seria basicamente isso. Eu vou lançar no lado do crédito, mesmo o valor que está ali, ó, 333, a despesa com depreciação. Na hora que eu escrevo isso no livro Razão, eu também estou escrevendo isso no meu livro diário. Então, a ordem dos fatores aqui não vai influenciar, desde que você perceba a lógica por detrás do processo. E qual vai ser o débito disso aqui? Né? Percebam que eu zerei aqui o razonete, mas eu tenho uma contrapartida. Eu vou jogar esses 333 aqui para baixo, para vir para a nossa ARE. Então, 800, aliás, 333 e 33 centavos. Então, debitei quem? Observem aqui, ó, débito ARE. Está vindo tudo para um lugar só. Apuração do resultado. Por enquanto, a minha RE só tem essa despesa, né? Então, ele está com 333.
Como eu já deixei pré-programado aqui, a gente vai ter então a despesa com depreciação e também o razonete do CMV, que também é uma despesa, vale lembrar. Então vamos lá. Assim como a gente fez na receita, a gente vai fazer na despesa com depreciação também, né? A gente vai fazer com o CMV. Como é que eu zero? Como é que eu chego a um saldo final zerado? A gente vai observar o seguinte, ó. Eu preciso debitar ou creditar o CMV. Débito viria aqui e crédito viria aqui. Então, se eu debitar, vai ficar 10 mais 10 menos 0. Sempre do lado maior para o menor, seguindo essa lógica para fazer o saldo final, né? Então, não posso debitar o CMV, eu vou ter que creditar o CMV. No mesmo valor, R$10.000. Quando eu credito o CMV, é a mesma coisa de estar escrevendo aqui, crédito custo da mercadoria vendida, também chamado de CMV. E o débito é a nossa ARE, estão vendo? Que ela somou agora os dois, né? Então, basicamente é para isso que a gente está fazendo, para tirar esses 10 mil daqui e jogar ele para cá na nossa ARE, com o único propósito de apurar o saldo, se houve lucro ou prejuízo. Então, percebam, de um lado, olhando agora só a nossa ARE, a gente tem a receita de 25 mil, que foi o valor da venda, a despesa com o CMV, R$10.000, a despesa com depreciação, R$333. E aí, para fechar o raciocínio, a gente precisa só fazer essa continha. 25 mil menos 10 mil menos 333,33. Quer dizer o quê? Que eu tive um lucro de R$14.000. E aí, eu preciso tomar cuidado, ó. Eu não zerei a receita, não zerei as despesas. E o que tem dentro do meu razonete da RE? Não é exatamente receita e despesa? Então, a minha RE também deve ficar com saldo final zerado. Por quê? Porque aqui estão todas as receitas e despesas. Como eu faço isso? Basta observar. Ó. O que está faltando? Débito ou crédito na RE? Está faltando um débito. Então, vamos lá. Débito, ARE, qual foi o valor que a gente encontrou? 14.666,67. Então, se eu venho aqui e faço este lançamento, agora eu tenho, portanto, 25 mil, sempre do maior para o menor, né? 333 menos 10 mil, menos 14.6667. Saldo final do meu razonete, 0. Ok? Por que isso acontece no último momento? Porque, vejam, não foi um débito, não é um destino, né? Então, qual é o crédito desse lançamento? Por que teve essa diferença dos 25 mil menos os 10 menos os 300 e pouquinho? Porque houve um lucro. A gente está chamando isso de lucro acumulado, ok? Então, o nosso lucro é a origem daquela diferença entre as receitas e as despesas, perfeito? Então, como a gente ainda não tem, é o último que falta, vamos criar um razonete para ele. Lucro acumulado, no lado do crédito, R$14.000, 666,67. Como ele não tem outra movimentação, a gente já vai adiantar e colocar o saldo final dele aqui. Não tem saldo anterior, nem nada, né? Então, basicamente, a RE ela serve para fazer todo esse processo. Juntar as receitas, que a gente teve, foi o 25 mil, as despesas, que são essas duas, né? CMV e despesa com depreciação, numa conta só, na ARE justamente. Para quê? Para apurar se houve lucro ou prejuízo. Ah, eu vi que tinha uma diferença de 14 mil. Essa diferença, porque ela era positiva, a gente está chamando de lucro acumulado, ok? Então, feito isso, a gente terminou o nosso livro diário. Percebam que a gente concluiu todo o processo, todos os lançamentos. E aí, para fechar o livro razão, é muito fácil quando a gente entende essa lógica. Eu não estava fazendo os saldos finais das contas de receita e despesa, vou fazer a mesma coisa com as contas patrimoniais, com a minha conta do banco, com a minha conta do capital social, do veículo e tudo mais. Para seguir uma lógica bem simples, eu pego o lado maior,
Vamos olhar aqui, por exemplo, o razonete do capital social. Eu vou pegar o lado maior, 200 mil, menos o lado menor. Como aqui não tem nada, é a mesma coisa da gente dizer que isso aqui teria um saldo de, ou um valor, na verdade, de zero, ok? Então, a gente não coloca, mas seria a mesma informação. Então, 200 mil menos zero, saldo final, sempre do mesmo lado, do lado maior, tá bom? Para não confundir. Saldo final, 200 mil. Como é que eu tinha chegado no saldo do banco? Somei um lado, somei o outro, diminui o maior pelo menor. Peguei os 225 mil, menos os 30 mil, cheguei a saldo final, 195 mil. O veículo, por exemplo, 20 mil, aqui não tem nada, 20 mil menos zero, igual a saldo final, 20 mil reais. Basta que a gente faça esse processo. O estoque, a gente vai repetir o processo também, 10 mil menos 10 mil, saldo final do meu estoque, quanto que sobrou no estoque? Zero, exatamente. Então, feito esse raciocínio, a gente fecha todos os razonetes. Ó, depreciação acumulada, 333, aqui não tem nada, qual vai ser o saldo final dela? 333,33. Eu sei que é muita informação, mas vocês vão se acostumando. E aí tomem esses cuidados conforme eu estou citando enquanto vocês estão fazendo esse processo. Percebam que eu sei que o meu livro diário terminou porque eu cheguei a apurar o meu lucro ou prejuízo, ok? É esse o momento que eu sei que o livro diário acabou. Eu sei que o livro Razão terminou quando eu achei o saldo final de todo mundo. Inclusive, né, nas contas que eu tenho o saldo final zerado, que é a receita, o CMV e também a minha despesa com depreciação, tá bom? Então, todas as outras agora estão com saldo final de alguma maneira, perfeito? Então, essa é a lógica por detrás do livro Razão, trazer tudo o que aconteceu aqui para o outro livro, onde a gente separa cada uma das contas com a sua própria movimentação. Vamos então agora ver como funciona a estrutura e como funcionaria para montar um balanço patrimonial. Então, continuando com o nosso exercício, eu tenho aqui a estrutura do nosso balanço patrimonial e aí a gente começa por onde? Olhando aqui em cima, a gente tem duas colunas de informação. De um lado, o ativo, de outro, o passivo. O que significam esses termos? A gente vai ter o conjunto de bens e direitos, de outro lado, o conjunto de obrigações, perfeito? Então, basicamente, esta é a lógica por detrás do balanço patrimonial. Junto a eles, a gente vai ter o quê? Ativo circulante e não circulante. O que significa isso? Ativo circulante é curto prazo, é o conjunto de bens e direitos de curto prazo. Ativo não circulante é o conjunto de bens e direitos, ou seja, ativo de longo prazo. E o que é curto, o que é longo prazo na lógica contábil? A ideia é que a partir de um ano posteriormente à data de fechamento do balanço. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou fazendo um balanço patrimonial aqui no dia 30 de novembro de 2020. Tudo aquilo que for bem e direito vai vir no ativo. Tudo aquilo que for obrigação vai vir no passivo. E aí vejam que a gente também tem o circulante e não circulante. Então, considerando a data do balanço, novembro de 2020, a gente precisa estimar o quê? Se houver ali alguma coisa que vai ter um vencimento, que vai ser um recebimento, que vai acontecer, por exemplo, a partir de dezembro de 2021, eu teria pelo menos um prazo de um ano a mais. E isso seria uma coisa não circulante, tá bom? Então, a gente vai fazer a montagem agora, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Então, para montar o balanço, o que eu preciso fazer? Eu uso o que a gente acabou de terminar, que é o livro Razão, e jogo tudo isso que está aqui para lá, meio que resumindo a informação. Então, eu vou olhar aqui, por exemplo, o banco. E aí eu tenho o banco com um saldo final de 195 mil. O que eu preciso me perguntar é o seguinte, o banco, ele é um bem, um direito, viria portanto aqui, ou ele é algum tipo de obrigação? Da perspectiva da empresa, o banco ele é considerado como um bem ou até mesmo como um direito, né? Dependendo aí do professor e do material da doutrina que você siga. O que não tem dúvida é que ele não é uma obrigação, portanto ele tem que ficar na coluna do ativo. Bacana? Então ele vem aqui no ativo circulante por uma questão meio óbvia, né? Meio lógica. O dinheiro que está lá no banco eu posso acessar ele hoje, amanhã, depois de amanhã, de um curto prazo.
Então ele está disponível para mim a curto prazo. Eu não preciso esperar 5 anos, como por exemplo seria fazer um investimento e só poder resgatar isso daqui 5 anos. Isso seria um direito que eu tenho, mas de longo prazo, na perspectiva da empresa. Beleza? Então, o banco, ativo, circulante. Aí o que eu faço? A gente só repete o valor do saldo final dele. Traz aquela informação do razonete resumidamente para cá. Aí aqui não fica a movimentação completa, fica só o panorama final da coisa, que é para ter uma leitura mais rápida de como que está a empresa naquele momento. Continuando o raciocínio, a gente vai vir e vai olhar, por exemplo, aqui o nosso estoque. Então, dentro desse conjunto, cada um dos razonetes vai se encaixar ou no ativo ou no passivo. O estoque, por exemplo, ele vai ser um bem, um direito ou uma obrigação? Ele vai ser um bem que você tem de curto prazo. Como o estoque está com saldo zerado, eu coloco aqui saldo zerado. Não teria problema nenhum não colocar ele também, né, já que tem saldo zerado, tá bom? Então, algumas empresas optam por colocar mesmo que tenha um saldo zerado, outras preferem não. Mas para nós aqui é para uma questão didática. O próximo item que a gente vai poder observar é o veículo, que também é fácil de descobrir, né? O veículo, ele é um bem, um direito ou uma obrigação? Percebam que quando eu estou fazendo essa pergunta é para massificar o conceito de ativo e de passivo. Então, bem e direito, se ele for, ele vai vir aqui. Aí só preciso descobrir se ele é de curto ou longo prazo. Se ele for uma obrigação, ele vai vir aqui. Eu já não comprei o veículo, já não paguei ele à vista, então ele é um bem ou um direito, né? Nesse caso, um bem. Agora, ele tem uma vida útil de curto ou de longo prazo? Ele tem uma vida útil de longo prazo. Então, o veículo vai vir junto do ativo não circulante. Perfeito? Observem que o veículo em si possui um caso à parte, que é o imobilizado, né? Ele não aparece em nenhum momento, mas ele é basicamente o quê? Um grupo, ou melhor, um subgrupo do ativo não circulante. E como subgrupo, ele serve apenas para organizar as informações. Então, ele entra nesse meio dos dois como uma forma da gente entender que a empresa possui imobilizado. Imobilizado significaria infraestrutura de modo geral. São todos aqueles bens que a empresa tem, normalmente com vida útil um pouco mais longa, que são utilizados para operacionalizar o seu negócio. Então, como exemplo, a gente tem maquinário, a gente tem mesa, cadeira, computador, uma infraestrutura que ela pode utilizar. Nesse caso, ela só comprou o veículo, é isso que a gente está colocando no balanço dela, perfeito? E junto do veículo, a gente viu que tem um desgaste acompanhando ele. Esse desgaste, chamado de depreciação acumulada, vem junto no balanço patrimonial. Ficou com saldo final, vem para cá. Depreciação acumulada do veículo. E aí observem que ele tem um sinalzinho de negativo, tá bom? Ele sempre vem com esse sinal de negativo para justamente a pessoa entender que ele está diminuindo o valor do veículo. Esse valor do veículo ele nunca vai ser alterado, vai continuar esses 20 mil enquanto ele durar na sua vida útil regular. A depreciação é o que nos ajuda a entender como é que ele está em relação ao seu desgaste. Então percebam, eu acabei de comprar, ele está novinho e ele tem pouco desgaste, só R$ 333 considerando seu valor de 20 mil, né? Mas isso é uma informação que vem separado justamente para auxiliar na tomada de decisão. Bacana? Então, montando o balanço, a gente precisa lembrar desses conceitos. Tem mais algum que viria na categoria de bens ou direitos, ou seja, ativo? A gente vai lá e olha os razonetes. Ah, não encontrei mais nada. Perfeito. Então, podemos agora passar ao conjunto de obrigações. O passivo é isso, obrigações. De curto prazo, circulante. De longo prazo, não circulante. Patrimônio líquido também é uma obrigação da empresa. E ela significa uma obrigação da empresa com os sócios. Então, vamos imaginar que a empresa tem contas a pagar, né? Uma conta de energia, um aluguel. Isso são obrigações com terceiros, que a gente chama, que são outras empresas, que são outras pessoas que não a sociedade que formou aquela empresa. Então, tudo que for obrigação com terceiros vai vir no passivo circulante e não circulante. Tudo que for patrimônio líquido representa obrigações da empresa com os seus sócios. Bacana? Então vamos dar uma olhada lá. Quem é a obrigação da empresa com os sócios? O capital social, que foi o que a gente pulou. Por quê? Esse capital social não significa dinheiro dos sócios? Logo, ele faz parte do patrimônio líquido da empresa. Capital social, R$ 200 mil.
Acabou por aí, professor? Ainda não. Está faltando mais um item que seria o detalhe final para a gente fechar o balanço. Olha, quando a gente tem um conjunto de bens, direitos e obrigações, a gente precisa entender esse chamado balanço patrimonial como uma balança mesmo. Ela precisa estar equilibrada. Então percebam que a gente está aqui com o total do ativo e com o total do passivo. O que o total do ativo está levando em consideração? Ó? Somando não circulante com circulante. Cada um deles sendo subtraído ou somado de forma que contém ali os itens do seu grupo. O passivo acontece a mesma coisa com ele, considerando passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido, né? Percebam que eles têm saldos diferentes. Mas está com uma diferença. Eu tenho o total do ativo com 214 e o total do passivo com 200 mil. Eu só posso considerar um balanço patrimonial encerrado quando os dois totais estiverem iguais, literalmente como se fosse uma balança. Então, quem é que está faltando do lado de cá? Justamente o último item que nós encontramos. A quem pertence o lucro de uma empresa? Aos seus sócios. Logo, o lucro deve ser demonstrado no balanço patrimonial. Assim, então, entendemos que este balanço está completo. Eu tenho o total do ativo igual ao total do passivo. Bacana? Então, basicamente, essa é a estrutura. Percebam que eu não tenho nada no passivo circulante porque ela não tem contas a pagar, ela comprou tudo à vista. Eu não tenho nada no passivo não circulante porque ela não tem contas de longo prazo a pagar também. Ela comprou tudo à vista, logo não ficou com nenhuma pendência. Tá? Então, a gente vai fazer outros exercícios que vão movimentar essas áreas aqui. O AV, que eu não comentei para vocês ainda, trata da análise vertical. E aí nós teremos um tópico dedicado especificamente para isso. Não se preocupem por enquanto com essa situação. Mas o balanço patrimonial é basicamente isso. Bens e direitos de um lado, obrigações de curto e longo prazo do outro. Bacana? Então vamos agora dar uma olhadinha na estrutura da DRE e como ela funciona. A demonstração do resultado do exercício tem o propósito de identificar as receitas menos as despesas. Então, a gente segue uma lógica meio óbvia, na ordem vertical, de cima para baixo. Vamos começar por onde? Pelas receitas da empresa. Então, percebam que com quem a gente não mexeu na hora de montar o balanço, quem nunca vai aparecer num balanço patrimonial? As receitas ou as despesas, ok? E elas não vão aparecer porque a gente dedica um espaço específico para elas. Então percebam que os outros razonetes todos foram parar no balanço patrimonial. Já esses aqui não. Então nós precisamos apenas repetir e reconstruir esse montante. Qual foi a receita operacional da empresa? É tudo aquilo que ela vendeu. Então neste caso a gente teve uma receita de R$25 mil. Houve alguma dedução? Não. Por quê? Deduções, como a gente vai ver mais para frente, são impostos e outras situações, como devoluções, que fariam com que essa receita diminuísse. Mas neste caso não aconteceu. Então aí eu sigo a lógica, ó. O de cima menos o de baixo. Continuo com uma receita operacional líquida de R$25 mil, ok? Tive um custo da mercadoria vendida de R$10 mil. Logo, o meu resultado, receita menos despesa, vai diminuir. Então, observando aí esse raciocínio, a gente continua fazendo a continha como se fosse numa cascata, né? De cima para baixo. Resultado operacional agora, na verdade, já é R$15 mil. Aí eu tenho despesas operacionais, onde como de forma integrada, né, como se fosse um subgrupo dessas despesas operacionais, eu tenho uma despesa com depreciação, menos 333,33. E aqui é importante tomar cuidado para vocês não confundirem. Naquele modelo que eu passei, ele está assim, está repetindo. Por quê? Porque é como se aqui eu tivesse espaço para outros tipos de despesas. Então, vamos imaginar que eu teria aqui uma despesa com folha de pagamento. E essa despesa equivale a R$1.000. Então, qual seria o total das minhas despesas operacionais? Eu teria que fazer o seguinte, ó, somar os dois e eu ficaria com 1.333. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ele está repetindo, não é para diminuir duas vezes.
ele é para ser diminuído só uma vez. Ó. Como é que a gente vai achar o resultado líquido? 15.000 menos os 333. Tá certo? Então, ela repete porque ela é como se fosse um subgrupo, ok? E aí, esses subgrupos, eles servem apenas para alinhar aquilo que a empresa tem como necessidade de informação. Tem gente que usa um modelo muito mais amplo, tem gente que usa um modelo menor, mais direto, mais objetivo. Na verdade, não importa apenas se a empresa... Isso vai fazer diferença apenas se a empresa quiser um outro tipo de informação, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro passo a passo para vocês. Como a gente viu aqui, está concluída toda essa primeira parte, livro diário, razão, balanço, DRE. O que faltaria agora é apresentar essa análise vertical do balanço e da DRE. Então, para fazer isso, o que a gente precisa saber? Como funciona a análise vertical? Eu não quero que vocês se preocupem por enquanto sobre isso, tá? Mas as próprias fórmulas são fáceis de serem feitas. Vou dar a dica aqui rapidinho, só para quem realmente está interessado, mas a lógica é muito simples. Eu vou ter uma base, que vai ser, no caso do balanço, os totais do ativo ou do passivo, e no caso da DRE, a receita. Essa base é o que vai ser a referência, ou 100%, tá bom? Então, como é que eu calcularia aqui, por exemplo, utilizando essa fórmula? 195.000 é o meu ativo circulante, dividido, portanto, pelo meu total do ativo. Eu teria o quê? Que o meu ativo circulante representa 90% do meu total do ativo. Entenderam? Esta é a lógica por detrás da análise vertical. Né? O que isso significa, como interpretar, como vai funcionar esse raciocínio, qual é a consequência desses números, aí é outra conversa, tá bom? Mas eu não quero que vocês se atenham muito a isso por enquanto. Depois que a gente passar dessa estrutura, consigo montar o balanço, consigo montar a DRE, perfeito. Aí a gente começa a discutir a análise. Mas, de modo geral, é isso. Tá? Então, a fórmula que está lá no Excel, vocês podem seguir, fazer um raciocínio com ela também. E aí aqui, só para dar o exemplo, quer dizer o quê? Eu posso tirar como conclusão de que se a empresa tem 9% de ativo não circulante apenas, em relação ao seu total do ativo, ela tem pouca infraestrutura. Tanto é que isso se verifica que só se tem 20 mil reais. Então, é uma empresa que eu posso considerar que ela tem bastante dinheiro guardado, ela tem, às vezes, bastante estoque guardado. Então, existem algumas análises que decorrem desses números e percentuais. Mas a gente, por hora, não vai treinar isso, então. Espero que tenha ficado claro para vocês, todo o passo a passo. Caso tenha alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Agradeço a atenção até aqui, o esforço e a dedicação. Bons estudos, estou sempre à disposição. Um grande abraço.